operacional. Até fica muito sugestivo. O que é fazer o planejamento operacional? É operacionalizar o que for estabelecido no planejamento estratégico, o tático, e aqui fica a base, onde é feito, onde é desdobrada as atividades, onde é feito as atividades. É uma formalização dos objetivos e procedimentos, principalmente através de documentos ou de padrões de metodologia desenvolvido a implementação estabelecida. Então vamos citar um exemplo. Foi estabelecido na sua organização, queria fazer uma análise de mercado para uma implementação de um novo negócio, ou de uma nova loja, ou de um novo atendimento. Então, isso foi desdobrado no planejamento estratégico, sim, pensando sempre na implementação a longo prazo. O planejamento já está na fase tática, então esse planejamento já começa a ter visível, então já começa a se achar local, contratação de pessoas, já se estabelece já um marketing, fazer uma ampla divulgação desse novo estabelecimento, esse ponto de venda, e a operação realiza como? No procedimento, cada colaborador vai desdobrar, vai atender tantos clientes. Você bota lá, pode ser um exemplo de uma planilha de Excel, você bota as suas metas, bota o prazo, bota as especificações e se está atendendo ou não conforme a evolução do planejamento. De 1 a 2 meses eu tenho que fazer tal atividade, beleza, executou, bota lá, dedinho. De 1 a 3 meses essa atividade ficou pendente. Por que ficou pendente? Por conta de uma justificativa tal. Então esse é feito um acompanhamento praticamente de reuniões diárias ou mensais para a evolução desse planejamento. Reunião mensais, sim, talvez pode ser reunião até semanais para ver a evolução do tempo e para fazer essa análise do cronograma de tais ações. Então, simples. Primeiro, entender quais são as ações e fazer esse acompanhamento. Então, dentro dessas reuniões, que pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser mensal ou pode ser uma anual, porque o planejamento operacional ele é a curto prazo. O que é a curto prazo? É de 6 a 1 ano. Então é feito esse balanceamento, essa análise. Então, para você que é investidor, para você que é nobre empreendedor, é interessante falar nesse aspecto, porque nós, quando iremos avaliar uma empresa para comprar as ações, nós fazemos balanceamento. Então ali se desdobra esse controle, esse cronograma de quais as empresas que estão subindo de valor ou baixando de valor, ou se ela está com os parâmetros legais principalmente do seu entendimento, se aquela organização está dando lucro ou não, e você vai fazer um balanceamento. Hoje eu vou comprar tantas empresas, esse mês eu vou vender tais ações porque ela subiu de preço, então eu estou ganhando lucro, para investir em uma que está abaixo do preço, que eu posso fazer esse balanceamento de compra e venda, pensando a curto prazo. Curto prazo, pensando em de 0 a 6 meses a 1 ano. Então isso é feito esse desdobramento, principalmente para quem faz o balanceamento financeiro. Balanceamento financeiro é feito como uma planilha de controle que
feita um acompanhamento mensal dos seus gastos, certo? E dos seus ganhos. E aí é feito um balanceamento. Hoje eu gastei tanto. Então o que eu vou investir? Então eu vou investir tanto. E dentro desse entendimento do que eu tenho estabelecido para fazer aportes financeiros, então é feito um balanceamento de FI ou de plano de ações ou de CDB ou renda fixa ou renda variável. Então após esse balanceamento, essa estrutura de cronograma torna-se ideal de fazer esse plano operacional. Muito importante para quem hoje não sabe para onde gasta, então ele não sabe para onde ele vai alcançar a sua independência financeira. Então o planejamento operacional é uma ferramenta importantíssima para acompanhar nossas ações sobre investimento e nosso acompanhamento. Esse planejamento é um planejamento de recursos que são necessários para realizar esse plano. Quais são os recursos que eu devo ter incluído em todas as etapas? Qual o custo envolvido? Quantas pessoas eu vou utilizar nessa ação? Quais são as ações desdobradas para esse projeto? Então isso tem que ser estabelecido e se desdobrado entre as etapas do planejamento. E a avaliação de risco. Avaliação de risco. Se eu vou fazer esse balanceamento financeiro, principalmente voltado de ações, eu tenho que fazer um risco. Se eu investir 6 meses nessa ação, será que essa ação vai cair ou não? Será que a empresa vai continuar sendo produtiva ou não? Então é feito esse balanceamento, esse análise de risco. Análise de risco muito importante para a nossa vida diária. Um exemplo, quando nós dirigimos, primeira coisa que entendemos e entramos na via de trânsito, nós fazemos análise de risco. Se o carro está dirigindo com alta velocidade, se tem algum pedestre, se tem algum ciclista, então automaticamente o ser humano já é habituado a fazer essa análise de risco. Mas você faz análise de risco do seu empreendimento? Você faz análise de risco dos seus investimentos financeiros? Isso é um ponto importantíssimo. Mas se você não faz, é uma ótima oportunidade de fazer um cronograma, se desdobrar essas ações e fazer esse controle. O que acontece? As coisas não correm como planejado. Com certeza, isso tem que estar claro no planejamento. Se eu não fizer tais ações, isso vai ficar pendente. Qual o risco disso ficar pendente? De eu perder clientes, de eu perder faturamento, de eu não conseguir atingir a meta do planejamento estratégico? Então essa análise de risco tem que ser feita para saber o que iremos priorizar. Se é primeiro, segunda ou terceira ou quarta ação. Então essa avaliação de risco ela tem que ser feita principalmente quem é operacional, fica ligado mais às atividades, às tarefas dia a dia, e não é feito isso claro. Então o gestor ou o líder operacional que estiver fazendo esse planejamento estratégico, junto com a equipe do tático de operacional, tem que visualizar, precisamos fazer tais ações assim, essa análise de risco assim. Então prioriza isso, prioriza aquilo, essa ação aqui é importante para o negócio. Então o gestor ele tem que ficar atento, principalmente atento à avaliação de risco, de onde saem as ações, as metas e principalmente o que é desdobrado no nível tático, para atingir objetivos das decisões estratégicas. Então, primeiro, o planejamento estratégico ele vai desdobrar as ações. Depois do planejamento tático, fica aqui intermediário e operacional. Então o operacional ele vai realizar as metas e as ações, o que foi estabelecido no planejamento tático.
o que foi estabelecido ali para fazer tal ou tais ações. Então, o planejamento envolvido são aqueles que executam as ações que são aplicadas em curto prazo de 1 a 6 meses ou a 1 ano. Então, falamos hoje nas etapas do planejamento, principalmente no planejamento financeiro, que é planejamento estratégico, planejamento tático e o planejamento operacional. Então, hoje encerramos as etapas falando desse conteúdo. Comenta pra gente o que você gostou e qual a sugestão que podemos melhorar, ou qual tema que você gostaria de assistir, ou qual o tema que você gostaria que nós pudéssemos conversar. Então deixe aqui e aproveite, assine o nosso canal, dá um like para você ficar atento a todos os vídeos desse canal. Então, em breve estaremos falando para você, nobre empreendedor. Valeu, tchau, tchau.